Olá, tudo bem com você? Vamos então para a nossa lição de segunda-feira, ouvindo um sussurro acima de um grito. Bem, eu estou gravando já pela terceira vez, eu fiquei muito resfriado e com a garganta bem ruim, além de problemas que o microfone está dando rame. Então, se eu tiver alguns cortes, é porque tive que fazer, tá bom? Então, vamos então para nossa lição. Leia Marcos 5, 1 a 20. O que podemos aprender sobre o grande conflito nesse relato extraordinário e, mais uma vez, saber o poder de Jesus. Ao lermos Marcos 5, 1 a 20, na nova versão transformadora, dê uma pausa no vídeo e leia para que o vídeo não fique muito longo. Assim que chegaram ao outro lado do mar, a região dos Gerasenos, quando Jesus desembarcou, imediatamente um homem possuído por um espírito impuro saiu do cemitério e veio ao seu encontro. Então, os que presenciaram os acontecimentos contaram aos outros que havia ocorrido com o homem possuído pelo demônio e com os porcos. A multidão começou a suplicar que Jesus fosse embora da região. Quando Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possuído por demônios implorou para ir com ele. Jesus, porém, não permitiu e disse: volte para sua casa, para sua família, conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como ele foi misericordioso. Então o homem partiu e começou a anunciar pela região das cidades quanto Jesus havia feito por ele, e todos se admiravam do que ele dizia. Veja que o segundo parágrafo da lição descreve perfeitamente o comentário, que não poderia ser melhor. O homem correu para Jesus. Nenhuma palavra é dita sobre os discípulos, que provavelmente fugiram. Quando o homem se aproximou de Jesus, prostrou-se diante dele, mas quando abriu a boca, os demônios dentro dele gritaram para Jesus, que podia ouvir o pedido de ajuda sussurrando do homem acima dos gritos do demônio. Quando eles pediram que fossem mandados para uma manada de porcos, Jesus permitiu que entrassem nos porcos a manada, que era cerca de 2.000, desceu o precipício e se afogou. Foi um desastre financeiro para os seus proprietários. Em primeiro lugar, quanto vale uma vida para Jesus? Jesus fez um alto investimento na vida desse homem. Ele enfrentou a fúria do mar, depois a fúria desse homem possesso. O escritor desse evangelho vai do mar agitado para um homem agitado. Ambos eram indomáveis, mas Jesus os subjugou. Era noite, depois de uma assombrosa tempestade. Jesus chega a um lugar deserto, íngreme, cheio de cavernas. Ali desembarca no cemitério, onde havia corpos expostos, alguns deles já em decomposição. O lugar em si já colocava medo nos mais corajosos. Desse lugar sombrio sai um homem louco, desvairado, possesso, nu, ferindo-se com pedras. Em segundo lugar, quanto vale uma vida para Satanás? Satanás roubou tudo de precioso que aquele homem possuía: a família, a liberdade, a saúde física e mental, a dignidade, a paz e a decência. Havia dentro dele uma legião de demônios. Legião era uma corporação de 6.000 soldados romanos. Era um exército de invasão, de crueldade e destruição. E o que Satanás faz pelas pessoas? Na verdade, Satanás não faz nada pelas pessoas, mas contra elas. Vejamos alguns exemplos. Em primeiro lugar,
Ele domina as pessoas através de possessão. E na gigantesca maioria é despercebido, levando as pessoas a praticar todo tipo de atrocidades, ainda que conscientes daquilo que fazem. A possessão demoníaca não é um mito, mas é uma triste realidade. A possessão não é apenas uma doença mental ou epilepsia. Ainda hoje, milhares de pessoas vivem no cabresto de Satanás. Quais são as características de uma pessoa endemoniada? Uma pessoa possessa tem dentro de si uma entidade maligna. É um joguete nas mãos dos espíritos assassinos. Uma pessoa possessa manifesta uma força sobre-humana. Correntes não podem prendê-lo. Mateus narra esse episódio. Diz que os endemoniados estavam a tal ponto furiosos que ninguém podia passar perto daquele caminho. Mateus 8:28. Normalmente uma pessoa possessa revela uma fisionomia carregada de ódio e de olhos fuzilantes. Uma pessoa possessa perde o amor próprio. A legião de demônios que estava naquele homem tirou dele o pudor que queria destruí-lo, queria matá-lo. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Ele é um ladrão, é um assassino. Uma pessoa possessa pode revelar conhecimento sobrenatural por clarividência ou até adivinhação. Logo que Jesus desembarcou em Gadara, esse homem possesso correu cheio de medo e prostrou-se aos pés de Jesus para adorá-lo. Ele sabia quem era Jesus. Sabia que Jesus é o Filho de Deus Altíssimo, que tem todo o poder para atormentar os demônios e mandá-los para o abismo. Em segundo lugar, ele arrasta as pessoas para a impureza. Gadara era uma terra gentílica, onde as pessoas lidavam com animais imundos. O espírito que estava naquele homem era um espírito imundo, por isso levou-o para um lugar impuro, o cemitério, para viver no meio dos sepulcros. Os espíritos malignos levam as pessoas a se envolverem com tudo que é imundo. Quem pratica o pecado é escravo do pecado. Quem vive na prática do pecado é filho do diabo. Em terceiro lugar, ele torna as pessoas violentas. Praticam a injustiça com os inocentes. Conseguem altos cargos públicos para subjugar os inocentes e atormentá-los com discursos enganosos, justificando ser pelo bem de todos ou pela democracia. Pois Lúcifer foi o primeiro esquerdista no universo, enganando 1/3 dos anjos e acusando Deus de ditador. Há um espírito que atua nos filhos da desobediência e torna as pessoas furiosas, violentas, indomáveis. Nesses dias, nem o amor da família, nem o rigor da lei tem abrandado a avalanche de crimes violentos de nossos dias. Os gadarenos rejeitaram a Jesus, mas Jesus não desistiu deles. Eles expulsaram a Jesus, mas Jesus enviou por meio deles um missionário, pois entre os gadarenos haviam pessoas dispostas a aceitar Jesus e serem salvas. Esse homem, o endemoniado, salvo por Jesus, tornou-se um dos primeiros missionários entre os gentios. Jesus saiu de Gadara, mas ele permaneceu dando um vivo e poderoso testemunho da graça e o poder de Jesus. Bem, muitas lições se pode tirar desse amor de Jesus por nós. Mas não perca a lição de terça-feira, na montanha-russa de Jesus. Não se esqueça de dar o seu like e se inscreva. Até lá, se Deus permitir.